Olá, bem-vindo ao canal. Sou Aaron Edwards, consultor de mercado, e aqui eu te ensino o momento certo de compra e venda de grãos para aumentar sua lucratividade na comercialização. Então, se você é produtor, vive de mercado de soja e milho, gosta desse assunto, clique ali para se assinar, o sininho tem as notificações e compartilhe com outros produtores que também podem gostar do assunto. Toda quinta-feira, 20 horas, horário de São Paulo, estou aqui ao vivo, metade do tempo apresentando conteúdo e a outra metade respondendo perguntas sobre o mercado. Então, se você gosta disso, se você quer ficar por dentro do mercado, separe aí esse momento, 20 horas, horário de São Paulo, entre, assiste, saiba das principais notícias do mercado e tire suas dúvidas comigo, né? Uso a experiência para te responder as dúvidas e tudo mais. Agora, mês que vem, eu vou estar rodando o Midwest aqui nos Estados Unidos e eu vou estar visitando 7 estados que representam 60% da produção de soja dos Estados Unidos. Vou estar a campo, rodando em poucos dias, é muito chão, então vai ter uma milhagem alta aí no carro alugado, mas eu quero te convidar para participar disso. Nós vamos estar fazendo lives aqui no canal ao vivo, vamos estar fazendo lives através do Instagram, postando conteúdos no TikTok. Enfim, se você ainda não acompanha nas redes sociais, eu vou me esforçar ao máximo para trazer conteúdos de valor, de relevância para você e de uma forma que vai parecer que você está fazendo esse tour do meu lado, mas ali pela tela do celular, né? Sem ser andando comigo no carro, mas a gente vai estar junto, vai estar interagindo, tirando perguntas, respostas, tal. O que eu estou vendo a campo e da medida do possível ali da onde você está, só com acesso de internet, as maravilhas da tecnologia moderna. Então, segue aí. Se já tem dúvidas sobre o mercado, se já tem dúvidas sobre a produção, já pode ir colocando que a gente vai respondendo isso aos poucos, como um projeto em antecipação para a gente se preparar para essa viagem. Os 7 estados que eu vou estar rodando, eu estou fazendo um vídeo sobre cada um desses estados. Então, para você conhecer um pouco mais a fundo, ou até mesmo depois você falar, eu assisti o de Nebraska, mas eu não assisti ainda o de Iowa, e amanhã ele vai estar em Iowa. Então, você vai lá, assiste. Aí é uma visão um pouco mais ampla, porque em tempo real, às vezes você fica meio perdido, mas está em qual estado? Como é que é isso? Então, nós estamos fazendo aqui um levantamento desses estados que representam, que eu vou estar visitando mês que vem, em junho, e que representam 60% da produção de soja. Hoje, o vídeo é uma dessa série de estados, e hoje nós estamos falando sobre o estado de North Dakota, Dakota do Norte, North Dakota. Vou pedir para compartilhar a tela, que a gente já vai... Tá aí, ó, Dakota do Norte, já vamos falar sobre esse estado. A primeira coisa, vamos situar geograficamente aonde fica esse estado. Então, se você vê essa caixinha vermelha aí no topo dos Estados Unidos, faz fronteira com o Canadá. Então, essa área cinza acima do estado é o Canadá. Então, se você olha, aqui em cima você tem a Dakota do Norte, bem abaixo disso a Dakota do Sul, abaixo disso Nebraska, abaixo de Nebraska, Kansas. Abaixo do Kansas você tem Oklahoma, que parece uma panela, né, com a alça da panela, e abaixo de Oklahoma você tem o Texas. Então, quando você chega, toda essa área, toda essa região, esse meio do país aí, ele é um verdadeiro divisor e é conhecido como as planícies, né? Via de regra, não são áreas super nobres de agricultura, com a exceção do lado leste desses estados. Por exemplo, o lado leste de Nebraska, muito produtivo, lado leste de Dakota do Sul, muito produtivo, mas a maior parte do estado e toda a parte oeste quase não dá para agricultura. Então, esse meio do país já tem essas características. Texas tem algumas regiões agrícolas, mas é bem menos. Oklahoma é mais trigo e pecuária. Então, essa região das planícies, ela tem uma característica que ela relativamente pouca população, não é muito acidentado, então é área de pasto, é área de menos chuva, é áreas de produtividade mais baixa, então costuma ser áreas de populações
população menor, mas não é que não sejam importantes. Se você vai para o outro lado, né, voltando para o lado oeste, indo lá para o Pacífico, do lado oeste, aí você começa a entrar em áreas mais de reservas naturais e questão de as montanhas, né, os Rocky Mountains, então tem muitas coisas que passam por lá. E voltando mais ao leste, aí sim que você entra no filé da região agrícola dos Estados Unidos. Então vamos só ver um pouquinho sobre a Dakota do Norte. Foi inspiração para o presidente Roosevelt, antes dele, que é daí da direita, obviamente não é o Buffalo, né? Antes dele se tornar presidente, ele morou na Dakota do Norte, na época não era Dakota do Norte, ainda era território, era antes de se tornar um estado. Ele morou lá por 3 anos, e ele, originalmente de Nova York, uma família de influência, uma família proeminente de Nova York, certas posses, influência política, mas ele, na aventura dele, dessa começo dele de vida adulta, ele foi lá para o território das Dakotas, que hoje é Dakota do Norte, e por 3 anos ele viveu, né, trabalhou com pecuária, trabalhou com búfalo, e ele se tornou um verdadeiro ícone de aventura, de coragem, enfim, de desbravar os Estados Unidos. Então, muito da fama dele, dessa força, dessa garra, dessa reputação que ele tem de ser um guerreiro, aventureiro, muito disso veio daqueles 3 anos que ele viveu na Dakota do Norte. Então, ele é natural de Nova York, mas a Dakota do Norte fala, ele não seria ninguém sem a gente. E ele mesmo, ele falou, nunca teria sido presidente se não fosse aquele tempo dele se formando. E aí eu coloquei a foto do búfalo, também tem a neve, porque o búfalo é muito tradicional das planícies, dessas áreas de plains dos Estados Unidos, e foi quase em extinção, mas está muito ligado. E se olhar, sem falar muito de política, mas se olhar, esse é o Teddy Roosevelt, o primeiro Roosevelt, não o Roosevelt da Segunda Guerra Mundial, mas o que é parente, acho que sobrinho dele. Mas o primeiro Roosevelt, que é esse daí, ele fez uma junção interessante de entender esse espírito aventureiro, desbravador dos Estados Unidos, esse potencial, entender como é que era a pessoa do campo, mas ele também vinha, digamos, berço de ouro de Nova York, por assim dizer, né? Ele ainda tinha aquele contato com o mundo que era elite, mas ele tinha um coração de querer algo diferente para o país, aquela coisa de aventura, e muito do legado dele presidencial saiu dessa junção de 2 mundos. Enfim, dados sobre a Dakota do Norte. População, 780 mil. Não tem nem 1 milhão de habitantes na Dakota. Não é uma população muito alta, né? Comparado com alguns dos menores estados do Brasil, né? Se pegar a população de alguns dos estados com menor população do Brasil, não está longe disso, né? Tem estados no Brasil que talvez são similares em população. A capital é Bismarck, North Dakota. Também é relevante o estado, a cidade de Fargo. Para vocês que gostam de filmes, aí tem o filme Fargo, que fez bastante fama, que não é muito popular entre os moradores da Dakota do Norte, em função por causa do tema. E ele é baseado em fatos reais que são do estado vizinho. Então, tem até uma rivalidade aí que baseado em fatos reais, mas do estado vizinho, só que aí Fargo ficou com a reputação desse filme. Se você não se interessa por esse filme, não se importa. Mais importante é o setor energético e a agricultura são a economia. Então, petróleo e agricultura, e a economia tem se dado bem, tem tido boas oportunidades pela população. A economia da Dakota do Norte até que é boa, relativamente falando, para uma população tão pequena, mas não é com essa população, com essa dinâmica, nas planícies, né, não tem grandes atrações turísticas. Do lado do Canadá, não é passagem para canto nenhum, a não ser que você está indo para o Canadá. Se não tem rotas mais eficientes, tem um inverno muito rigoroso, Portal Norte,
relativamente um período curto de plantio, que nós vamos já falar sobre isso, mas é um período curto de plantio em função do inverno. Aí eles têm uma preferência maior pela soja do que pelo milho, muitos anos. Então, é um estado com uma certa riqueza, certos atributos valiosos, mas bastante remoto, população baixa, bastante frio, bastante dificuldade. Então, um povo bastante acostumado com batalhar e vencer, né? Voltando aqui para a questão de produção, isso aqui é os municípios de produção de soja. Então, nós estamos olhando Dakota do Norte lá em cima. E uma observação importante sobre a Dakota do Norte é que, diferente da Dakota do Sul, existe uma maior região da Dakota do Norte que é produtivo. Só que nós vamos já ver que essa produtividade a mais, ela vem a custo de essa área de produção a mais vem com custo de produtividades menores. Então, até tem bastante área da Dakota do Norte que produz, mas acaba sendo produtividades mais baixas. 6,9 milhões de acres é a projeção de plantio de soja para a Dakota do Norte nesse ano. E só falando isso em números, seria 2,8 milhões de hectares, representa 8% da área de produção de soja dos Estados Unidos. Então, é relevante, mas não é campeão. E a produtividade média seria 40 sacos por hectare. Então, você vê que essa expansão de produção na Dakota do Norte, ela tem larga extensão, mas também está produzindo em mais área, mas há uma produtividade mais baixa. Então, essas produtividades mais baixas, é importante lembrar disso, porque quando você está falando com um produtor ou pensando na produção da Dakota do Norte, ou quando a gente estiver lá a campo rodando e você vê a produção da Dakota do Norte, pode ser que você vai falar, caramba, essa soja aí não daria nada por essa soja aí vai colher 30 sacos por hectare. Mas é o normal para eles. O normal para eles é 40. Então, não é uma região de alta produtividade, não é uma região nobre, mas tem bastante área. Então, representa 8% da área de produção de soja, mas sendo que a produtividade média é abaixo da produtividade média nacional, não representa 8% da produção de soja da Dakota do Norte, dos Estados Unidos, quer dizer. Agora vamos falar sobre milho. Então, está aí circulado a região do milho. Você também vê que tem, de certa forma, milho em quase todo o estado, ou quase todo o município do estado, mas são apenas 2 condados que têm produtividades altas e talvez uns 10 condados que têm produtividades razoáveis. Muitos deles têm relativamente pouco milho produzido comparado com outros estados. Não é uma área nobre, exceto no cantinho sudeste, não é uma área nobre de produção de milho. E nós vamos estar rodando, eu vou rodar não é só colocar o pé e sair, eu vou estar atravessando esse estado. Então, vai ser muito interessante poder ver isso em tempo real. Aqui está o milho, a gente está na Dakota do Norte, está em uma das áreas mais nobres e a produtividade está ok. Aqui está numa área mais fraca. Então, vai ser muito interessante. Se você ainda não assinou, assine o canal. Em termos de números, né, a projeção é uma redução de área de plantio de milho. Projetado para 2024, a Dakota do Norte vai plantar 1,5 milhões de hectares, que é 4,2% da área dos Estados Unidos, ou seja, North Dakota planta 8% da área de soja e 4% da área de milho. Então, favorece a soja e não o milho. A produtividade é 142 sacas por hectare, que para o Brasil talvez é aceitável. Para os Estados Unidos, essa produtividade aí de 136 bushel por acre é uma produtividade fraca, não é uma produtividade que as áreas mais nobres se animariam ou aceitariam como bom. Então, é um estado com características bastante diferentes dessa região mais nobre do cinturão do meio dos Estados Unidos.
Desafio da comercialização em North Dakota. E eu coloquei um único, porque é muito similar a perguntas que produtores fazem, mas eu falei, será que a China vai comprar mais soja? Sim ou não? Então, pode abrir em tela grande que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, quem acompanha quando eu falei da Dakota do Sul, a maior parte da produção dos Estados Unidos é escoado através da bacia do rio Mississippi. Então, mesmo se não vai direto para o Mississippi, por exemplo, Ohio, Indiana, ele cai no rio Ohio, que cai no rio Mississippi. Ou em outras regiões, né, ele cai num rio que vai acabar caindo no Mississippi e grande parte da produção consegue, ou através de carretas ou trem, já levar para embarcar essa soja de milho diretamente no rio Mississippi até o porto do Golfo. Então, essa logística do rio Mississippi funciona muito bem para a soja e para o milho na maior parte do cinturão do milho. Abriu o mercado chinês. Aí o Golfo tem uma logística que dá para chegar a soja na China. Mas o que é o Pacífico, do outro lado, era tão remoto você levar a soja e o milho através de trem, né, ferrovia ou rodovia, até um porto no rio Mississippi. Para cair, North Dakota tinha a pior logística. South Dakota tinha a segunda pior logística. Mas, quando o mercado chinês abriu com força, 20, 30 anos atrás, eles começaram a falar, caramba, a gente pode pegar essa soja aqui da Dakota do Norte, a gente pode jogar num trem e a gente pode levar para o Pacífico, embarcar no navio e mandar agora, através dessa logística, a Dakota do Norte tem a melhor logística para a China. Então, é um estado, é uma região, e isso ampliou muito a área de soja na Dakota do Norte. Você fala, mas por que eles vão plantar soja? Se a produtividade é 40 sacos por hectare, por que eles estão plantando soja? Porque eles tinham a melhor logística para o mercado chinês. Tinham a melhor logística para o mercado chinês, então eles conseguiam um pouquinho a mais no preço. Só que, por exemplo, o embargo do Trump, que aí as exportações para a China não interessavam mais, a Dakota do Sul e a Dakota do Norte, especialmente a Dakota do Norte, sofreram desproporcionalmente. Então, foi muito difícil. Então, conforme a demanda chinesa por soja norte-americana tem caído, a vida do produtor de soja na Dakota do Norte tem ficado cada vez mais difícil. E isso já vem desde 2018, que foi essa política do Trump. Então, o produtor brasileiro tem muito interesse no mercado chinês, porque é um mercado extremamente voltado para a demanda da China. O Brasil é muito voltado para a demanda da China. Mas o produtor da Dakota do Norte também é muito ligado. O bem-estar financeiro dele está muito ligado com a China por causa dessa logística. Então, isso é muito interessante. Isso torna algumas das decisões comerciais, mesmo a Dakota do Norte, sendo fronteira com o Canadá, poucos dias com luminosidade adequada para produzir soja ou milho, produtividade baixa, parece que não tem nada a ver com o Brasil. Quando se trata de comercialização, da dependência ou das oportunidades do mercado chinês, tem algumas similaridades que são muito peculiares e causam impactos nesse mercado que é muito interessante. Essa sensibilidade ao mercado chinês também fez com que muitos produtores talvez não construíssem tanto armazém. Então, o foco não foi construir armazém, o foco foi expandir a área, que foi muito similar ao Brasil, e tem muitos incentivos, muitas dinâmicas sobre a expansão de soja na Dakota do Norte, que são, mesmo que um espelho muito pequeno, mas acabam espelhando algumas das características de expansão de soja no Brasil também, né? Que ampliou a área primeiro com menos armazenagem, mas em tempos difíceis, o mercado difícil, não tem tanto como armazenar. Então, enfim, tem algumas dinâmicas muito interessantes. E só voltando agora para ter essa imagem mais uma vez, isso daqui mostra o fluxo do rio Mississippi e a bacia do rio Mississippi. E nós começamos, se olhar aqui, nós estamos aqui em cima, vamos ver se está o mouse aparecendo, não sei se está assim.
Aqui nós estamos falando sobre a Dakota do Norte. Então, nós começamos falando sobre Nebraska. Você vê que a área nobre de produção de Nebraska já consegue ter acesso ao rio Missouri, que cai no rio Mississippi. A Dakota do Sul tem uma logística um pouco mais complicada, porque a área nobre aqui você teria que mandar o grão na direção errada e você ainda está mais longe no rio e congela no inverno. Mas a Dakota do Sul está bem complicada essa logística de competir, até você fazer a soja da Dakota do Norte chegar no Golfo, a logística é bem difícil. Mas agora nós vamos, nos próximos vídeos, nós vamos estar falando dessa área que é um pouco mais nobre da produção e nós vamos ver populações maiores, produtividades maiores, logísticas melhores. Então, os primeiros 3 estados, Nebraska, South Dakota, North Dakota, tinham umas características de planície. Nebraska tem bastante irrigação, as 2 Dakotas, características similares. Agora nós vamos ir para o Minnesota, que é uma área muito nobre, Wisconsin, que é uma área pequena do estado que é nobre, mas tem uma logística interessante, tem características interessantes, além de só produção de soja e milho, também tem demanda, é terra do queijo, né? Então você tem bastante laticínio e tudo mais. E daí, obviamente, Illinois e Iowa também, que são os dois são campeões, né, de produção, produtividade, área mais nobre. Vamos deixar para bem na véspera da viagem, vamos estar chegando nesses estados. Mas agora, o resto da nossa conversa vai ser essa região conhecida, o Upper Mississippi, Upper é de cima, né? É o Mississippi, a parte mais ao norte do Mississippi. E muito interessante as características. Então, fique ligado para continuar recebendo essas informações. E nós vamos estar falando no próximo vídeo, na próxima série, nós vamos estar falando sobre o estado de Minnesota. Então, fique ligado. Até a próxima.